Eu me encontro extremamente preocupado com o crescimento alarmante da distância entre ricos e pobres. Essa disparidade tem crescido a níveis perigosos. A classe média, que anteriormente vivia de forma mais estável, está progressivamente se tornando mais pobre. Isso ocorre porque o sistema educacional simplesmente não nos instrui nada sobre dinheiro. Se pararmos para refletir no que aprendemos na escola sobre finanças, a resposta é evidente: absolutamente nada. O que nos instruem sobre como administrar nosso dinheiro? Nada. Diante disso, o que podemos esperar do nosso próprio futuro? Certo, nunca apreciei a escola. Sei que a educação possui seu valor, mas será que realmente nos prepara para a realidade da vida? O que a escola nos instrui sobre dinheiro basicamente nos direciona para buscar um emprego ou nos tornar profissionais autônomos como advogados e médicos. No entanto, meu mentor, o pai rico, sempre afirmava: o segredo está em se tornar um empresário, um empreendedor como Elon Musk ou Steve Jobs. Observe a Apple, por exemplo, que continua sendo uma das empresas mais valiosas do planeta. Outro aspecto crucial, porém pouco discutido, é o investimento. Algumas pessoas acreditam que investir em determinados negócios seja ilegal, mas isso não é verdade. Tudo depende do nível de acesso que você possui às informações corretas. Muita gente desconhece isso e acaba aplicando seu dinheiro em fundos de investimento, planos de previdência e ETFs, que, na minha opinião, são escolhas financeiras muito ruins. Alguns especialistas financeiros, como Tony Robbins e Dave Ramsey, defendem a ideia de evitar qualquer tipo de dívida. Eu, no entanto, não compartilho dessa visão. Se essa filosofia faz sentido para você, tudo bem, mas minha perspectiva é diferente. O que mais me inquieta é o aumento contínuo da desigualdade. Enquanto os ricos acumulam cada vez mais riqueza, os pobres estão se tornando ainda mais pobres. E essa tendência só parece se agravar, o que representa um grande risco para o futuro da sociedade. Quantas vezes você já ouviu a expressão "viva abaixo dos seus meios"? Pois bem, essa é uma das maiores mentiras já contadas. Quem em plena consciência deseja viver com restrições? Quem quer abrir mão do conforto e de experiências que tornam a vida mais prazerosa? Você realmente acha que os pobres frequentam o McDonald's porque consideram aquilo um jantar sofisticado? Claro que não. Eles fazem isso porque, infelizmente, não têm outra opção. Não é uma escolha, mas sim uma limitação imposta pela realidade financeira. A verdade é que, se você realmente deseja enriquecer, adotar um estilo de vida baseado na escassez não é o caminho. A ideia de economizar ao extremo e abrir mão do que se deseja para viver de forma modesta é um grande equívoco sobre construção de riqueza. Ao investigar os motivos pelos quais as escolas não ensinam educação financeira, descobri algo fascinante. Esse descaso com o ensino sobre dinheiro remonta a uma das famílias mais influentes da história das finanças, os Rockefeller. Eles compreenderam perfeitamente como criar riqueza, especialmente no setor petrolífero. Aprendi muito com eles, pois trabalhei diretamente na área de transporte de petróleo e posso garantir que sua visão sobre dinheiro e prosperidade não tinha nada a ver com viver abaixo dos seus meios. Eles sabiam que, para construir riqueza, era essencial possuir ativos, múltiplas fontes de renda e utilizar o dinheiro de maneira estratégica. A realidade, que quase ninguém comenta, é que viver abaixo dos seus meios não vai te tornar rico. Pelo contrário, adotar esse estilo de vida cheio de restrições e sacrifícios só vai gerar frustração e, muitas vezes, insatisfação. Comer fast food regularmente, por exemplo, não vai te deixar financeiramente próspero, mas pode certamente trazer problemas de saúde. O mais preocupante é que muitas pessoas acreditam que abrir mão de pequenos prazeres garantirá um futuro financeiro seguro. No entanto, o verdadeiro segredo está em entender ativos, passivos, rendas e despesas. Esses são os conhecimentos essenciais que deveriam ser ensinados nas escolas para que as próximas gerações possam tomar decisões mais inteligentes sobre dinheiro. No meu caso, sempre foquei em aumentar meus ativos e reduzir meus passivos. Eu não me privo de nada,
Na verdade, são os meus ativos que financiam meus passivos. Esse é o verdadeiro caminho para a prosperidade financeira, sem a necessidade de abrir mão do que se deseja. A grande questão que muitas pessoas não compreendem é que, ao acumular ativos, você permite que eles gerem dinheiro para você, criando um ciclo sustentável de riqueza sem precisar viver com limitações. Isso nos leva a uma questão fundamental: como você utiliza o seu dinheiro e onde escolhe investi-lo? Recentemente conversei com minha equipe sobre a compra do meu último carro, um Shelby GT 500. Para muitos pode parecer um veículo caro, mas acredite, não é. Sei o que é um carro verdadeiramente caro. Já tenho Ferraris e Rolls-Royce na minha garagem. Mas a questão aqui não é o preço, e sim o impacto e o propósito dessas aquisições na minha vida. Talvez você esteja pensando, você realmente precisa de um Shelby GT 500? Isso não é apenas um capricho? A resposta é simples: não, eu não preciso. Mas eu posso. Posso porque meus ativos, aqueles que adquiri e que continuam gerando renda, são os que financiam essas escolhas. E quando você começa a pensar dessa forma, é quando a verdadeira liberdade financeira se torna possível. Muitas pessoas enxergam esses bens de luxo como símbolos de um estilo de vida extravagante e superficial. No entanto, para mim, eles são passivos. A diferença é que, enquanto alguns gastam seu dinheiro em coisas que apenas consomem sua renda sem trazer nenhum retorno, eu invisto em ativos que, por sua vez, compram esses passivos para mim. O segredo não está em cortar tudo o que se gosta e viver com medo do futuro, mas sim em saber utilizar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Se seu objetivo é enriquecer e transformar sua vida financeira, a solução não está em abrir mão de tudo ou viver com restrições. A resposta está em aprender a construir ativos, desenvolver fontes de renda e, acima de tudo, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. É isso que proporciona liberdade, não uma vida cheia de limitações e sacrifícios. Com o tempo, você vai perceber que a verdadeira riqueza não está na escassez, mas sim na criação de oportunidades para si mesmo. O que nunca nos ensinaram na escola, mas que agora você pode compreender, é que a diferença entre os ricos e aqueles que lutam para pagar as contas não está no quanto economizam, mas na forma como investem e multiplicam seu dinheiro. A ideia de viver abaixo dos seus meios é uma ilusão que muitos aceitam. Mas a verdadeira independência financeira vem do controle sobre seus ativos e da capacidade de utilizá-los para expandir sua riqueza. Portanto, se você quer alcançar o sucesso, precisa mudar sua perspectiva. Em vez de focar em cortar despesas, concentre-se em aumentar seus ativos e fontes de renda. Compreenda o verdadeiro valor do dinheiro e use-o com inteligência para gerar mais riqueza e liberdade para você e sua família. Esse é o fator decisivo para garantir um futuro financeiro próspero. O conceito de passivo é simples. Se algo tira dinheiro do seu bolso, é um passivo. Os ativos, por outro lado, fazem o oposto. Colocam dinheiro no seu bolso. Embora possa parecer complicado no início, a ideia é bastante direta e fácil de entender. Até mesmo um professor universitário que se considera altamente instruído deveria ser capaz de compreender esse princípio sem dificuldades. Eu me lembro bem do momento em que decidi comprar um Ferrari, um carro incrível que na época custava cerca de R$500 mil. Já tive 4 deles, mas em vez de simplesmente gastar meu dinheiro, procurei um ativo que pudesse pagar por ele. Esse é o tipo de mentalidade que faz a diferença. O objetivo é entender isso o quanto antes, seja na juventude ou na fase adulta. Porque um ativo coloca dinheiro no seu bolso, independentemente de você estar trabalhando ou não. Meu amigo Ken e eu, por exemplo, temos algumas propriedades residenciais. Quando resolvi comprar o Ferrari, liguei para ele e disse: Kenny,
Preciso de uns R$ 500.000 para pagar o meu Ferrari. Fizemos um negócio, adquiri um ativo, e foi esse ativo que pagou o carro. Simples assim. E o mais interessante é que você não precisa de um diploma em medicina ou um MBA para entender esse conceito. Existe um jogo de tabuleiro chamado Cash Flow, uma ferramenta incrível para treinar a mente e aprender a pensar como um verdadeiro capitalista. Esse jogo ensina de forma prática a diferença entre ativos e passivos e como aplicar essa lógica no dia a dia. O problema é que muitos acadêmicos enxergam o mundo com uma mentalidade limitada, influenciada por ideias marxistas. São pessoas inteligentes, sem dúvida, mas que muitas vezes não conseguem enxergar o quadro completo de como o dinheiro realmente funciona. Empreendedores como Carroll Shelby, o homem que construiu carros para a Ford competir com a Ferrari, são um grande exemplo de como uma visão empreendedora pode desafiar o status quo e mudar completamente as regras do jogo. Quando Shelby afirmou que a Ford poderia superar a Ferrari como proprietário de um Ferrari na época, claro que me senti incomodado, mas ao mesmo tempo não pude deixar de admirar a audácia e a inteligência por trás dessa visão. O segredo para enriquecer é simples. Deixe que seus ativos paguem pelos seus passivos. Muitas pessoas de classe média ou de baixa renda acreditam que viver abaixo dos seus meios, dirigir carros velhos e fazer sacrifícios é a chave do sucesso financeiro. Elas se convencem de que estão tomando a melhor decisão ao evitar dívidas, mas na realidade essa estratégia não faz sentido. O que realmente precisam aprender não é se privar de tudo, mas sim encontrar ativos que gerem dinheiro suficiente para bancar seus passivos e proporcionar verdadeira liberdade financeira. Essa é a mentalidade que pode mudar completamente a vida de qualquer pessoa. Minha ex-esposa Kim sempre me dizia: apenas compre um ativo. Essa frase ficou na minha mente e me fez buscar novas oportunidades. O primeiro Ferrari que comprei, por exemplo, foi pago com o dinheiro de um investimento que fiz em uma unidade de armazenamento em Austin, Texas. O Ferrari já não está mais comigo, mas a unidade de armazenamento continua lá, gerando renda até hoje. Isso é o que realmente importa. Tudo se resume à sua mentalidade e disciplina. A grande questão é: você consegue manter o foco e ignorar o que os outros dizem? A verdade é simples. Seus ativos precisam ser capazes de pagar seus passivos. Se você não seguir essa regra, vai acabar preso em um ciclo sem fim de dívidas e preocupações financeiras. Muitas pessoas ostentam casas luxuosas e carros caros, mas na realidade estão quebradas. Elas mantêm uma aparência de riqueza, mas não investem em ativos que possam sustentá-las a longo prazo. O problema é que essa mentalidade tem se espalhado cada vez mais, contribuindo para o aumento da desigualdade. A classe média está desaparecendo e a diferença entre ricos e pobres está se tornando mais extrema, o que pode levar a consequências ainda mais graves no futuro. O grande erro das escolas é que elas se concentram em ensinar teorias e ideologias que não preparam ninguém para lidar com dinheiro de verdade. O ensino de finanças pessoais é negligenciado e as pessoas saem da escola sem entender como construir riqueza. É por isso que buscar educação financeira por conta própria é fundamental. Se você não aprender a lidar com dinheiro e investimentos, vai passar a vida inteira seguindo o fluxo, sem nunca alcançar a verdadeira liberdade financeira. Por isso, nunca pare de buscar conhecimento sobre como criar ativos e investir seu dinheiro com inteligência. Esse é o caminho para garantir que no futuro você tenha segurança e conforto, sem precisar viver de aparências ou cair no ciclo de endividamento. Em vez disso, estará construindo um patrimônio sólido que vai continuar crescendo e gerando frutos ao longo do tempo. Pais jovens e até pessoas mais velhas como eu, é essencial investir no seu conhecimento financeiro e aprender a fazer com que seus ativos
comprem seus passivos. Se você realmente quer mudar sua mentalidade sobre dinheiro e finanças, um ótimo ponto de partida é o jogo de tabuleiro Cash Flow, que criei com minha esposa Kim em 1996, bem antes do lançamento do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nós nos inspiramos em Maria Montessori, uma grande educadora e fundadora do método Montessori, que dizia: "O que a mão faz, a mente lembra". Essa frase foi a base para a nossa ideia de ensinar finanças de forma prática e divertida. Eu aprendi muito sobre dinheiro jogando Monopólio. Um hotel vermelho. Hoje eu possuo muitos hotéis vermelhos, só que de verdade, espalhados pelo mundo. Enquanto muitas pessoas investiam tempo e dinheiro em MBAs e saíam sem aprender nada de útil sobre como administrar suas finanças, eu estava jogando e desenvolvendo habilidades que me levaram ao sucesso. O jogo Cash Flow foi criado justamente para ensinar finanças de um jeito envolvente, estimulando sua mente enquanto você aprende a jogar o jogo da vida. A grande diferença entre Cash Flow e Monopólio é que ele introduz a declaração financeira, um conceito essencial que qualquer banqueiro quer ver. Meu gerente de banco nunca me pediu meu boletim escolar, apenas a minha declaração financeira. E por falar nisso, você já viu o meu Bentley? A placa dele é 1,9 GPA, uma referência ao meu histórico escolar nada brilhante. Mas quer saber? Isso nunca me atrapalhou. Embora eu não tenha sido um excelente aluno, sou excelente com finanças. E no final das contas é isso que importa. Meu banqueiro não está interessado nas minhas notas. Ele quer ver os meus ativos, os meus passivos e como estou fazendo o meu dinheiro trabalhar para mim. O que você precisa entender é que não importa se você não foi um grande estudante ou se nunca teve as melhores notas. O que realmente vai transformar a sua vida financeira é aprender a construir ativos que paguem pelos seus passivos. Com essa mentalidade, você pode criar uma vida muito mais segura e próspera, sem ficar refém de um sistema que nunca te ensinou a lidar com dinheiro de verdade. E eu sei o que você pode estar pensando agora. Então você está dizendo que a escola não importa? Que as notas não importam? Como assim? Eu entendo essa dúvida, porque desde pequenos somos ensinados a acreditar que a educação formal é o único caminho para o sucesso. Mas a realidade financeira não segue esse roteiro. E é aí que muita gente se perde, estudando por anos, mas sem nunca aprender a administrar o próprio dinheiro. Não me entenda mal. Eu não sou contra estudar. A educação formal tem seu valor, sem dúvida, mas a verdade é que ela não ensina as habilidades práticas que você precisa para ser financeiramente bem-sucedido. Como eu disse, meu banco nunca me pediu um boletim escolar. Ele sempre pediu minha declaração financeira. No mundo dos negócios e das finanças, o que realmente importa são os resultados que você gera, a sua capacidade de criar ativos, de administrar seu dinheiro de forma estratégica. É isso que vai determinar o seu sucesso. Quando falamos sobre educação, muitas vezes estamos nos referindo ao que é ensinado nas escolas. Mas o sistema educacional, de forma geral, está ultrapassado e focado apenas em preparar pessoas para conseguirem um emprego. Ele não ensina como criar sua própria fonte de renda ou como construir riqueza de verdade. A escola não vai te ensinar a investir, a identificar boas oportunidades de negócio ou a entender como um ativo funciona. Isso você precisa aprender por conta própria. Eu não estou dizendo que você precisa ser um gênio ou ter uma educação de elite para alcançar a liberdade financeira. Não. O que você precisa é de mentalidade e disciplina. Você precisa entender que o dinheiro deve trabalhar para você, não o contrário. Quando você começa a ver o mundo das finanças dessa forma, percebe oportunidades em todos os lugares. Existem ativos disponíveis para você em várias formas: imóveis,
ações, empresas e até ideias de negócios que podem ser os alicerces para a sua riqueza. O truque é aprender a identificar essas oportunidades e usá-las a seu favor. Eu sei que muitos têm medo de dar o primeiro passo, o medo de investir, o medo de cometer erros financeiros, mas errar faz parte do processo. Não existe ninguém bem-sucedido financeiramente que não tenha cometido erros. O importante é aprender com eles, ajustar sua estratégia e seguir em frente. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de começar pequeno. O segredo é começar e continuar, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E se você não fizer nada, lá na frente vai olhar para trás e perceber que perdeu a chance de construir algo grande. Mas se começar hoje, mesmo que seja um pequeno passo, estará muito à frente da maioria. Agora, quando falo sobre fazer seus ativos pagarem seus passivos, estou falando de uma mudança de mentalidade. Isso vai muito além de simplesmente entender o conceito de dinheiro. É sobre aprender a usar seu dinheiro para gerar mais dinheiro. Construir fontes de renda passiva que trabalhem para você mesmo quando você não está trabalhando. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade financeira. Vamos a um exemplo prático. Se você tem uma casa, mas ela não gera renda, ela é um passivo, a menos que você tenha aluguéis ou alguma outra fonte de receita vinda dela. Essa casa está apenas drenando seu dinheiro todos os meses com hipoteca, manutenção, impostos. Agora, se você decide transformá-la em um ativo, alugando, por exemplo, essa mesma casa, que antes era uma responsabilidade financeira, passa a ser uma fonte de renda passiva. E essa renda pode ajudar a pagar as contas, investir mais e construir riqueza. E não se engane, os ricos sabem disso. Eles não compram bens e itens de luxo apenas para mostrar status. Eles compram ativos, compram empresas, compram imóveis, compram ações, e esses ativos geram mais dinheiro para eles. O que realmente separa os ricos dos pobres não é o valor do que possuem, mas o que aquilo que possuem faz por eles. Eu sei que essa ideia pode ser difícil de aceitar no começo. A maioria das pessoas cresceu ouvindo que dívidas são ruins, que o único caminho é cortar gastos e viver com o mínimo possível. Mas a realidade é que você precisa de ativos para construir riqueza, e são os ativos que vão sustentar sua vida financeira ao longo do tempo. Não se trata de viver abaixo dos seus meios. Trata-se de aprender a fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. E quando você entende isso, está no caminho certo para uma vida de liberdade financeira, onde você controla o seu destino e não fica à mercê do sistema financeiro tradicional que muitas vezes existe para manter as pessoas presas à pobreza. Eu aprendi essa lição de uma forma que ninguém me ensinou, e agora estou passando para você. Não se prenda a velhas ideias sobre dinheiro. Não se prenda ao medo de tentar algo novo. Se você quer mudar sua vida, o primeiro passo é mudar sua mentalidade. Comece a olhar para os seus passivos e se pergunte: como posso transformar isso em um ativo? Com o tempo, você vai perceber que, ao invés de ser escravo do dinheiro, você vai ser o mestre dele. Lembre-se sempre: o que você faz com seu dinheiro hoje determina onde você estará financeiramente amanhã. Não viva de aparências. Invista em ativos. Invista no seu conhecimento. Invista em suas habilidades financeiras. Porque no final, o que realmente importa não é o que você tem agora, mas o que você consegue construir e sustentar ao longo do tempo. Se seguir esse caminho, vai perceber que a verdadeira liberdade não está na escassez, mas na abundância de oportunidades que você cria para si mesmo. E é assim que você alcança a verdadeira riqueza. Se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo como este. Assista também aos vídeos que estão aparecendo na tela. Eles vão te ajudar a dar mais um passo em direção à sua liberdade financeira.